Prezado amigo ouvinte, estamos contentes que está assistindo a essa série de estudos a respeito do tema Tempos Finais. Meu nome é Peter Unruh e pretendo também com esse 18º estudo entrar mais na questão, especialmente a respeito do milênio. Nós já falamos a respeito do milênio sobre o julgamento das nações para determinar quem poderá entrar lá. Também falamos a respeito do templo durante o tempo do milênio, dos sacrifícios, e hoje queremos ver então algumas características gerais a respeito deste período. Lembrando que a igreja será arrebatada, terá o seu tribunal de Cristo, haverá as bodas do Cordeiro, haverá a segunda vinda de Cristo e depois disso, então, um governo de Cristo com duração de 1000 anos. Vamos lembrar que Satanás, durante esse tempo, está preso. A nossa luta hoje é, em grande parte, contra as hostes espirituais da maldade. Lemos em Efésios capítulo 6, verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porém, com a prisão de Satanás, nem ele nem o seu exército poderão ter influência maléfica sobre a humanidade. Nós lemos em Apocalipse 20, 1 e 2, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrando-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Não haverá apenas a prisão de Satanás, porém também os seus exércitos serão presos. Nós lemos então a respeito de seus exércitos, e será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto das alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão juntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. Como é que se explica isso? Outra vez serão castigados depois de muitos dias. Em primeiro lugar, eles vão ficar presos por 1000 anos. Depois serão soltos por um curto período e depois vem então realmente o castigo eterno no lago de fogo. Satanás sabe que será derrotado. Apocalipse 12, 12, portanto celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Também os anjos caídos sabem que eles serão atormentados. Eis que clamavam dizendo, falando sobre os demônios, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo. Quer dizer, eles sabem que vão ser atormentados e sabem também que ainda não é tempo desse castigo. Porém, eles estão sabendo que eles estão derrotados. Com o diabo e seus anjos presos, não teremos a luta contra as hostes espirituais da maldade. Mas as pessoas que ainda estão na terra em carne e osso, ainda terão a tendência para pecar, porque na carne humana habita o pecado. Então vamos chegar ao tema o milênio. O governo do milênio é composta por uma hierarquia e Cristo é o rei sobre tudo. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14, verso 9. Mas Cristo terá também auxiliares neste governo, todos já em corpos glorificados, portanto, não mais sujeitos ao pecado. Nós lemos repetidas vezes que Davi será príncipe durante esse tempo do governo.
Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oséias 3:5. Também Ezequiel 37:25. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitavam vossos pais, e habitarão nela, eles serão seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Mais uma passagem de Ezequiel 34, verso 24. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Também Jeremias 30, verso 9. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Debaixo de Cristo e de Davi haverá então a atuação dos 12 apóstolos. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Então os 12 apóstolos continuarão junto com Cristo e julgarão então as 12 tribos de Israel. Além de Cristo, Davi e os 12 apóstolos, também a igreja vai participar desse governo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele glória para todos e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, verso 6. E Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então estaremos para sempre com o Senhor, também no seu governo estaremos exercendo as funções de reinos, de governar e também de sacerdócio. Além de Cristo, Davi, 12 apóstolos da igreja, também os mártires da tribulação estarão atuando nesse governo de 1000 anos. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Homens ou pessoas que deram a sua vida para não receber o sinal da besta, mas serviram ao Senhor, esses também reinarão junto com Cristo. A autoridade que a pessoa vai ter lá no milênio depende da fidelidade com que está servindo aqui. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele lhe disse: bem está, servo bom e fiel, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então note, a fidelidade aqui vai ser determinante para a posição que a pessoa vai ocupar nesse governo durante o tempo do milênio. A segunda morte não tem poder sobre os que ressuscitaram na primeira ressurreição. Embora vá haver pecado ainda durante o milênio, esse pecado não nos afeta mais e não seremos mais tentados para praticar pecados também. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, sobre eles não tem poder a segunda morte, quer dizer, não haverá mais pecado entre os ressuscitados e não seremos derrotados nunca mais. A igreja estará em corpos glorificados. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. 1 Coríntios 15, 42 e 43.
1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, verso 4. Filipenses 3:21, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós teremos corpos glorificados como foi a glória de Cristo glorificado. Sabemos que na transfiguração os apóstolos ficaram fora de si quando viram a glória de Cristo. E nós também teremos corpos espirituais glorificados. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, verso 2. Então, os salvos que estarão ao lado de Cristo serão pessoas glorificadas, com corpos gloriosos por toda a eternidade. A Bíblia fala sobre os últimos tempos também, a respeito do governo e a respeito da situação. Nos últimos dias se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes. Congregarão para ele todas as nações, e de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte Sião, e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia, e uma nuvem de fumaça, e um resplendor de fogo fulminante à noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então haverá proteção contra o calor durante o dia, com uma nuvem de fumaça, e iluminação e aquecimento com uma nuvem de fogo durante a noite. A Bíblia continua informando-nos em Ezequiel a respeito desse período, e lemos então: depois disso me fez voltar à porta da casa, eis que saíram águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo deste lado direito da casa ao sul do altar. Então sairá uma fonte do altar lá no templo de Deus. Essa fonte vai jorrar e chegar finalmente até o mar morto. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Então, haverá um conhecimento universal, geral, a respeito da verdade, a respeito do Evangelho, e nenhuma pessoa vai ter desculpas perante Deus que não estava sabendo a respeito do risco do pecado. Porque quando Satanás vai ser solto, muitos ainda vão segui-lo. Porém, não terão desculpas, porque todos vão conhecer ao Senhor. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar sobre o monte Sião, em Jerusalém, perante os seus anciãos, gloriosamente. Jerusalém no milênio. A Bíblia diz: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa se chamará casa de oração para todos os povos. Isso é uma forma de ser chamado templo do milênio. Aquele templo do milênio será chamado de casa de oração para todos os povos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Ali haverá choro e ranger de dentes,
quando vedes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Isso quer dizer que as pessoas que estarão no inferno vão ver aqueles que estão na glória no milênio, e vão chorar e ranger os dentes, porque vão ver onde poderiam estar, mas perderam essa oportunidade porque não obedeceram ao Senhor. Mas lá em Jerusalém haverá gozo perpétuo então. Então, dois destinos diferentes durante o milênio já, ou junto com Deus na glória ou na perdição eterna. Este é o futuro lá durante o milênio. Mas esse não é o fim. O fim virá mais tarde, nos próximos estudos iremos falar sobre isso, e o fim virá através de uma tentação de Satanás a nível mundial, e depois então o juízo final, novo céu e nova terra. Todos nós iremos comparecer uma vez perante Deus. A igreja vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Os perdidos vão comparecer perante o grande trono branco. Mas todos vamos estar uma vez perante Deus. A questão é em que situação você vai estar perante Deus. Tem certeza da sua salvação? Prepare-se, nós lemos no livro de Amós, capítulo 4, verso 12, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Aguardo a sua presença também na próxima apresentação e que Deus abençoe ricamente na meditação sobre essa palavra que ouvimos hoje. Amém.